assim: esses homens que pretenderam instruir, esses que pretenderam instruir os homens na lei de Deus, não se enganaram algumas vezes e não os fizeram transviar muitas vezes através de falsos princípios? A resposta, né? Os que eram inspirados por Deus e que se atribuíram, os que não eram inspirados por Deus e que se atribuíram a si mesmos por ambição, uma missão que não tinham, certamente os fizeram extraviar-se. Não obstante, como eram homens de gênio, em meio aos próprios erros, ensinaram frequentemente grandes verdades. E aí, Edmir, isso é mais complexo para explicar, né? Eu acho que a resposta está bem simples, Matos. Sabe por quê? Porque, olha aqui, esses que pretenderam instruir as leis de Deus não se enganaram. Aí a resposta diz: os que não eram inspirados por Deus. Pronto, a resposta está aí. Eles atribuíam a si mesmo essa missão, mas na verdade eles não foram por Deus avalizados. Eles achavam que eram e podiam fazer e fizeram da sua maneira. Aí cometeram seus equívocos. Mas veja que a resposta diz: os que não eram inspirados por Deus e que se atribuíam a si mesmo. Então, é nesse sentido que eles cometeram esses enganos. Mas, adiante, ele diz que também ensinaram frequentemente grandes verdades, ou seja, mesmo com os equívocos que eles cometeram, mas deixaram alguma lição para que a gente aprendesse. Eu vejo assim, Djalma. Ô, Djalma, eu queria comentar mais essa pergunta. Ele fala de atribuição divinas, né? Mas a gente percebe, será que, por exemplo, a gente percebe que às vezes Deus se utiliza de uma situação aparentemente negativa para favorecer outra. Um exemplo, assim, bem claro, vamos dizer assim. Quantas pessoas botam um comércio, né, e tem os seus defeitos, tem as suas imperfeições, tudo. Se eu estou usando um exemplo material, para poder a gente chegar no exemplo espiritual. A gente não vai para frente. Aí aquele mesmo comércio, ele passa para outra pessoa e a pessoa decola. Será que não era, por exemplo, o primeiro não merecia, iniciou uma atividade e Deus aproveitou o fracasso dele para favorecer um terceiro que merecia? Você acha que essa pergunta não se equipara, essa explicação não se equipara com a explicação dessa pergunta 523, de João 623? Mas isso não tem nada a ver com Deus, não. Às vezes o indivíduo não se dá bem no comércio por algum contratempo. Algum contratempo, ou não sabe desenvolver bem o ramo do negócio, ou há um contratempo e ele achou por bem tocar para frente. Papai do céu não tem nada a ver com aquilo, não. Aquela explicação dada ao professor Agemiro, da pergunta, há homens missionários de Deus, e tem aqueles que se fazem missionários de Deus. Tem aqueles que Deus faz dele missionário e tem aquele que se faz a si de missionários de Deus. Somos muitos. E, às vezes, se você observar, o conceito que ele nos traz é completamente adverso do ensinamento do Cristo, que ensina a solidariedade, que ensina a união, que ensina a compreensão, a tolerância, o perdão, o amor. O amor, todo e qualquer preceito que venha de encontro à humildade, ao amor e à caridade, de três uma, diz os Espíritos, ou não foram ditas por Jesus, ou foram mal interpretadas, ou foram mal compreendidas por quem o viu. Nada em Jesus pode fugir ao amor. Nada no conceito do Cristo pode fugir à caridade, nem à humildade. Não é? Se algum emissário que se intitula emissário de Deus vem trazer uma mensagem de desunião, compete a nós todos ficarmos de sobreaviso. Quando Jesus estava no mundo, que expulsou um endemoniado,
Os fariseus que estavam lá disseram: ele expulsa Satanás através de Satanás. Ele incorpora Satanás para expulsar Satanás. Jesus, filósofo fantástico, aí diz: um reino que se divide sobre si mesmo não prospera. Como pode Satanás, que é o inimigo da luz, do amor e do bem, fazer um cego ver, um paralítico andar? Isso é um contrassenso. Esse reino está dividido. Ou ele é mau ou ele é bom. Ele no mal não pode, né? Não pode fazer o bem, como Jesus diz. Deus é luz e nele não há trevas. Mas tem um conceito que diz que Satanás se veste de luz. Isso é um contrassenso. Se Deus é luz e nele não há trevas, por que Satanás, que é trevas, vai se vestir de luz? Isso é teologia. O mal é o mal e o bem é o bem. Não é? Então, aquele mesmo que se torna emissário, muitas vezes o mundo espiritual pode utilizá-lo para levar uma mensagem adequada, uma mensagem conveniente, né? Mas é sempre esse cuidado. E essa sua colocação aí, ela é instigante, né? Mas a gente, todo fracasso do homem deve ser atribuído ao seu menor esforço. O homem foi feito para vencer. Ele deve enfrentar... Pois não. Eu vou colocar outro exemplo sem citar nomes. Baixa aí qualquer pessoa que parar um pouco para observar, vai observar isso aí espalhado aí mundo afora. A gente vê, inclusive, o capítulo que a gente está estudando lá na nossa instituição, né, que a gente concentra o nosso evangelho em cima do verdadeiro sentido do ensino moral do Cristo. E lá a gente está com um capítulo, não sei se chegou ao final ou iniciou, que diz assim: haverá falsos cristos e falsos profetas. Né? Como a gente está falando mais ou menos na lei de Deus e falando aqui de pessoas que vêm servir à vontade de Deus, o ensinamento de Deus, a gente deduz que é profeta. E a gente vê profetas aí miraculosos, mas que por estar, inclusive, na mídia, estourando, né? Depois se descobre a verdade, sem citar nomes, né? Que não é o nosso caso aqui, elevar ou enaltecer isso ou aquilo, é somente a situação. Né? Falsos cristos, falsos profetas. Aí eles pregam uma coisa assim, mas que por trás não é aquilo que prega. Eu acho que essa pergunta, eu acho que eu entendi nesse aspecto, entendeu, Djalma? Entendi. Jesus diz: é pelo fruto que conhecereis a árvore. Toda árvore que não der bons frutos será arrancada. Arrancada. O indivíduo ele não pode estar instigando o ódio. Ele não pode estar instigando a desunião, a revolta entre os filhos de Deus, a desunião entre os filhos de Deus. Ele está ali para levar a compreensão, a tolerância, o amor, a fraternidade, a compaixão. Ele não pode ser diferente do Cristo. É tanto que Jesus diz assim, os discípulos estão conversando, chega para Jesus e diz assim: nós empatamos um homem lá fora que estava expulsando espírito em teu nome, Senhor. Nós proibimos. Jesus voltou-se para ele e disse: mas por que o proibistes? Quem é por mim não pode ser contra mim. Se ele estava expulsando espíritos em meu nome e estava conseguindo, por que proibistes? Ele estava fazendo uma coisa boa. Não, mas ele não é do nosso grupo. Mas não estava fazendo bem. Aí Jesus vai e diz: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não está pregando a lei do amor, da humildade, da caridade, da fraternidade, da união, da paz, da verdadeira caridade, da verdadeira fé, não pode se intitular cristão. Mas é preciso averiguar, né, que tipo de fruto ele está apresentando. É um fruto saboroso da paz, da saúde, da concórdia? Ou é uma coisa deletéria que vai te fazer mal se você mastigar, se você comer? Então, é por isso que diz: haverá falsos cristos. Outro dia tinha um dizendo que era Jesus que estava no mundo e tinha inúmeros seguidores que acreditavam que ele era Jesus e estava no mundo. E falsos profetas,
Desde o tempo de Jesus, o apóstolo João já recomendava: meus filhinhos, provai os espíritos, provai, não acrediteis em todos os espíritos, porque muitos falsos profetas falsos espíritos andam profetizando. Os espíritos maus também profetizam. Compete a cada um de nós ver que tipo de fruto é aquele que ele está nos oferecendo. Eu entendo assim. Quer acrescentar alguma coisa, Gemílio? Acho que está bem explicado. E nestas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz: ai, lili, ai, lili, ai, lo. Por isso é que... E nestas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz: ai, lili, ai, lo. Por isso é que sempre contente estou. Ai, lili,